Bom dia. Baiana, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Bem você. E bem-vindo. Tudo bom. Você tem sempre que fazer reverência pra alguém, né? Eu gosto mais de beijar você assim, quer ver? Ah, no degrau, pronto. É, claro. Mais fácil. Agora sim. Tudo bom? Depois de muito tempo. Como vai? E eu sempre vejo você pela televisão. Você faz quase parte dos meus sonhos eróticos, sabia? Achei que você ia falar que você gosta de ver cozinhando. Tudo bem, Clodovil? Tá bom, Seja tudo bem-vindo, bem, viu? tudo Seja bom? bem-vindo. É um grande orgulho para a gente te receber obrigado, aqui. ótimo. Porque nós, além de evidente, estarmos recebendo aqui um convidado especial, nós somos seus fãs. Muito obrigado. Você e o resto do Brasil. Exatamente. Gosto da sua modéstia, Clodovil. Não, mas é que eu fico... mas eu também tenho 49 anos de profissão. Para que Claro. eu vou ser modesto nessa altura do campeonato? É verdade. Mesmo porque estou no final da vida, né? Tem que esperar agora. Tudo que veio foi lucro, né? E eu, quando brinquei com ele, eu não tenho nenhuma intenção atrás. Quer dizer, as pessoas façam o que elas quiserem em casa, elas pensam. Eu achei que ele ia ficar vermelho, porque eu sempre achei que ele é muito encabulado. E, na verdade, ele não é. Porque... Ele é tímido, ele é tímido. Mas eu sou Tímido e tranquilo. encabulado são duas coisas distintas, né? É como uma pessoa inibida, talvez ele seja inibido. Eu sou inibido e uma coisa que eu tenho, assim, muita tranquilidade na hora de fazer Pra qualquer tudo. coisa. Você foi convidado hoje para participar da estreia do nosso jogo, Os Donos do Jogo. Vamos à mesa? Vamos. Por favor. Por favor, Clodovil, Ana. Madame, s'il vous plaît. Obrigada. Quantas línguas você já fala, Ana? Olha, sinceramente, fluente, hoje são só duas, que eu posso... Duas, fora o português, italiano e inglês. Não consegui terminar as minhas aulas de francês, mas ainda um dia, tenho tempo ainda. Tem, né? Tem bastante tempo, uma menina. E o tipo de voz lindo que você tem. Poxa, obrigada. Posso dizer- Brito, posso dizer que eu já tive a honra de ser entrevistada pelo Clodovil. Mas Ter eu- hoje ele aqui no nosso programa está sendo melhor Mas eu ainda. vim retribuir. E eu vim aqui com prazer agora, porque eu deveria ter feito primeiro o seu. Mas, infelizmente, por causa de horários, de coisas, porque a minha vida Pequenos mudou. contratempos que você teve, né, Não, Clodovil? minha vida mudou completamente, né? Sim. Vamos ao nosso jogo? O senhor é o dono do programa, vamos lá. Não, o programa é de todos nós aqui, Clodovil. Fique à vontade, eu tenho a obrigação só de lhe dizer que antes de ser uma entrevista, é um jogo. E nós viemos para ganhar, senhor Clodovil Hernandes. Boa sorte! Eu tô Vamos lá. adorando a troca de olhares aqui, gente. Tá lá, Muito sensacional. obrigado. Clodovil, com quem você quer começar a jogar? Então vamos começar. Vamos Com quem começar você por quer uma jogar, senhora, Clodovil? porque já que Comigo? É. Então vamos. Por favor, Clodovil, escolha uma carta. Muito bem. Você é estilista, apresentador e hoje deputado federal. Em qual dessas profissões Clodovil é mais Clodovil? Bom, primeiro, em nenhuma delas, porque na verdade o que me traz encantamento na vida é ser uma pessoa com talento. Isso é uma coisa incomparável. Eu queria que alguém me contasse um dia como é que eu já sabia algumas palavras em francês em cima de um jambeiro. E como é que eu sabia algumas coisas, porque esses mistérios todos não fazem parte de quem queira explicar a religião ou Deus. Esse é o mistério do É universo. verdade. E foi assim que eu aprendi a minha vida, comigo mesmo. Porque uma criança que tem discernimento é uma coisa anormal. E eu fui uma criança que tive discernimento. Mas eu nunca fui atrás, mas se alguém soubesse, eu até gostaria que alguém me dissesse e me ensinasse. Porque se uma criança tem discernimento, ela provavelmente possa não ter na velhice, né? E talvez eu seja uma pessoa assim que diz tudo o que pensa, porque eu tive discernimento quando eu era criança. Eu não disse. Mas você acha que dizer tudo aquilo que você pensa é não ter discernimento? Claro que é, mas imagina, se você diz tudo que você pensa, você não tem discernimento. É simples explicar. Quando é alguma coisa que não é prejudicial para a pessoa, tudo bem. Mas quando você tem um amigo, por exemplo, que está com câncer e você deixa que ele saiba pela sua boca, você não fez nada mais do que acelerar o sofrimento dele. Você não contou novidade nenhuma. E não deveria ter contado. É como a gente, quando tem um amigo que chega pra gente e diz assim, fulano disse. Fulano não disse nada, é a boca que ele está usando, é a dele para dizer o que ele também concorda. Porque senão ele não contaria. Porque quem traz notícia ruim é inimigo. Nesse ponto eu concordo com você. E eu gostaria de perguntar aos meus colegas se eles estão felizes ou querem fazer mais alguma pergunta, complementar. Não, foi bem respondida a pergunta. O que você achou, Edu? Eu tô satisfeito também. Muito bem. Clodovil, por favor, vamos ao caixa. Você pode puxar, deixar do lado uma carta? Esta? Por favor, a primeira. Vamos ver que carta que o Clodovil tirou, vamos ver.
Clodovil, você ganha R$200. R$200 para o Clodovil, no nosso Os Donos do Jogo. Lembrando que você pode chegar a R$10.000. Ok, Clodovil? Eu vou deixar você de lado e vou passar para o fabricante dos meus sonhos eróticos. Pronto. Edu Guedes, pode ir. Você vai ter que responder todas. Não. Você coloca a mão na carta que você quiser. Não, eu vou pedir então para sua senhora, para deixar botar na carta certa, né? Tá a carta certa? Tá bom. Todas as cartas são... As minhas cartas são mais pesadas que a da Ana. Mas você, Não acha que mas eu você vou te pesa um aliviar? pouco mais e a sua posição seria outra, com certeza. Não acha que eu vou te aliviar, não, viu? Né? Mas eu nem quero. Tá. Desculpa. Gente, desculpa, eu não consigo manter a pose assim. Mantenha a pose, Ana. Vai. Vai lá, Edu. Agora ele tá ficando vermelho. Olha só. Não, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. É porque ele tem vergonha Clodovil. na cara. É um assunto sério aqui. Não leva na brincadeira que é um assunto sério. Eu não vou levar na brincadeira, eu nunca fiz nem sexo por brincadeira, vou levar um assunto desse. Clodovil, você já experimentou altos e baixos na vida. Fez sucesso na moda, na televisão, enfrentou o preconceito, enfrentou o câncer. Hoje, sinceramente, o que pesa mais nos seus atos? A garantia de desfrutar as coisas boas da vida? Calma, não vai bater na mão aqui, não. Mas eu não estou fazendo nada. Ou o desejo Quer de que eu bote oferecer... a mão em outro lugar? Não. Ou o desejo de oferecer uma realidade melhor às pessoas menos privilegiadas. Bom, primeiro, eu não acredito em pobreza, para começar. Segundo, 70 anos de vida com o esplendor que eu vivi até agora, ajudado por mim mesmo e por um Deus no qual eu acredito, pouca gente tem essa chance. Eu não rezo porque não gosto de reza feita. O meu amor é por Deus, o provedor do universo. Mas quando eu agradeço essas coisas, eu agradeço porque realmente ninguém que eu saiba teve tanta coisa quanto eu tive. Com problemas, evidente, porque não pode ser diferente. Nenhuma flor desabrocha se não tiver esterco debaixo da raiz. Tá certo? E para que um fruto nasça, é preciso que a flor morra. Tem coisas lindas para a gente pensar, ao invés de pensar em bobagens. Então, e o câncer que eu tive, que todo mundo fica, ai, câncer. As pessoas são tão incautas do país que ensinam as pessoas a terem medo da palavra. Um adjetivo não é absolutamente nada. O câncer podia se chamar gripe e a gripe podia se chamar câncer. O que é o câncer? Fui eu mesmo que trouxe. Porque no dia que eu tive a notícia do câncer, foi o dia que eu tive o insight para Brasília. Né? Aconteceu desta maneira. Um dia, se for necessário, eu conto. E se não for necessário, fica por isso mesmo. Por que justamente neste dia? Porque eu trouxe o câncer para mim. Porque eu queria para lá sem esse karma, essa cruz da homossexualidade. Entendeu? Quando isso não tem a menor importância. Porque você acha que isso é uma cruz para você? Claro, não é uma cruz para qualquer pessoa. Por quê? Porque as pessoas querem que você seja aquilo que elas querem, quando elas não são. Eu conheço muito pai de família que levanta de noite, vai transar com a empregada, e os filhos estão dormindo e a mulher também. Tem todo tipo de coisa. A família virou uma mentira, porque a família que eu sonhei era uma família de afeto, de amor, e hoje em dia, com a modernidade, nós temos aí um sem número de meninas defloradas pelos próprios pais. Isso é uma coisa que acontece todo dia. Nós temos um sem número de homens do Nordeste que morrem de câncer no pênis porque eles não sabem lavar o pênis. Você sabia disso? Não. Então, tem tanta coisa que não se sabe. Por quê? Porque fica tudo velado por uma mentira, uma falsa moral, uma falsa política, uma falsa religião, uma falsa instrução, tudo é mentira. E a gente não pode viver assim. Eu estou satisfeito, Ana, Brito. Vocês Ok, estão? perfeito. Pra mim tá perfeito. Clodovil, por favor. Todos Ao vocês caixa. são muito satisfeitos, menos eu. Que festa é essa, né? Calma, Clodovil, só foram 2 perguntas, tem mais 13 pra acontecer. Eu acho que vai vir um resultado positivo aqui. Faz de novo o resultado, quero saber. Resultado positivo. O Clodovil já tem R$200 no caixa. Nossa, como estou bem, né? Ah, tá, tem que começar de alguma forma, né, Clodovil? De alguma forma a gente começa. Você nunca foi mais gaúcha do que agora, né? Como? Nunca foste mais gaúcha do que agora. Um pouquinho. É, não é? Aí. Vamos ver. Vamos ver. Quer ver primeiro? Não. Vamos lá. Ganha 2.000. Poxa vida, Eduardo Guedes, tá bonzinho você, hein?
Fala sério, de 200 para 2.000. Mas os homens sempre foram muito mais generosos comigo do que as mulheres. Com quem você continua jogando, Clodovil? Eu jogaria com você o dia inteiro, porque eu adoro mulher e adoro a beleza. Aliás, vocês são as filhas favoritas de Deus. É que você não se deu conta ainda. Mas isso é um assunto para depois. Clodovil, com quem você quer continuar jogando agora? Você já tem R$2.200. Com você. Comigo? Olha bem no meu olho, hein? Sim, Clodovil. Que pergunta você vai me dar? Ai, que sexy, meu Deus. Estou ficando quase... Não, meu, mas eu estou quase em orgasmos transcendentais. Ele vai se transformar sexy assim. Brito vai se transformar no Zé Cabritinho. Vamos lá. Zé Cabritinho é bom pra ele, né? Deixa eu ver se... Vai lá, garoto. Perfeito. Vamos ver que pergunta que vem aí para o Clodovil. Lembrando que o Clodovil já tem R$2.200. Clodovil. Posso espiar? Quer espiar aqui? Dá uma olhada. Você vê tudo de cima mesmo, né? É o salto. Não, não é. Ana, É boa. É boa. Essa tem a ver com os dias de hoje. Você não quer ver, não, né? E eu perguntei... vou fazer a pergunta. vamos lá. Tá bom. Posso fazer a pergunta para você? Deve fazer. Clodovil. Há menos de 2 anos, a Polícia Civil paulista desmantelou um plano para sequestrá-lo. Naquele momento, você disse que não temia ser vítima de sequestro. Essa tranquilidade, esse descaso, né, diante da violência é para valer mesmo? Clodovil não teme a violência como a grande maioria dos brasileiros? Aliás, é o problema que foi apontado como o maior problema dos brasileiros, apontado numa pesquisa. Olha, quem tem medo não conhece Deus, para começar. Né? Porque o medo é exatamente o demônio, porque o demônio não existe. O demônio seria antítese de Deus. E para que ele criaria a antítese dele para ficar enchendo o saco dele a vida inteira? Não é esse Deus no qual eu acredito, que é um Deus de bondade. Eu não tenho medo mesmo, não. Eu não exagero, porque também... Agora, eu penso assim, outro dia me telefonou um rapaz, uma pessoa do PCC, para me fazer umas ameaças. Eu até contei outro dia, acho que no programa do Márcio, não vou repetir hoje de novo, não. E eu respondi alguma coisa para ele, porque é tal história. Eu tenho um profundo respeito por bandido, assassino, seja lá o que for. Eu tenho profundo respeito, porque eu sei que eles vieram ao mundo para serem meus professores, ou seja, me orientarem naquilo que eu não devo ser. Você anda de carro blindado, Clodovil? Não, imagina, blindado. Eu não tenho nada blindado, imagina. Quem me dera. É uma bobagem. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada. Medo não passa pela minha vida. Não tenho. Eu, quando tinha 18 anos, um dia eu fui preso. Pelo quê? Porque eu saí do cinema e eu tinha 18 anos e eu não tinha documento. Tinha documento e carteira de estudante. E o guarda disse que aquilo não era documento. Eu falei, bom, então paciência. Então vamos do DI conversar. Na época do DI. E eu fiquei a noite inteira preso no DI, esperando para o dia seguinte. E aí de tarde trouxeram um almoço e de tarde eu desci de novo com aquele bando de gente que estava lá e nos levaram para o antigo Carandiru. Eu estava estudando, fazendo o último ano de normal para entrar na faculdade de filosofia. Porque, na verdade, quando o guarda me prendeu, ele perguntou se eu tinha dinheiro. E eu tinha dinheiro no bolso. E era um dinheirinho até bom, era R$200 mil na época. Era dinheiro porque o meu pai me mandava R$2 contos de réis, era 10% de 2 contos de réis para pagar a pensão. Aí fiquei preso o dia inteiro no Carandiru. E de noite, quando se apagaram as luzes, entrou a polícia de novo. E eu não sabia, nem como não sei até hoje. Aí a polícia entrou, os guardas entraram... E não era aqui, tinha um cara deitado do meu lado que ia fazer alguma coisa comigo e que depois alguém, todas as pessoas daquela cela iriam fazer. E umas 80 pessoas dentro da mesma cela. Mas eu sempre fui muito distante de tudo e muito antipático. Eu não piso na lama, não sujo o pé. Eu ando de vestido de musseline, se precisar, eu sujo e não me sujo. É verdade. Eu não gosto de qualquer coisa, não gosto de qualquer um. Eu respeito tudo, mas eu não me sujo, não ando mesmo, não gosto. E aí me chamaram de todos os nomes e me levaram para o delegado. Uma sala enorme no Carandiru, sombria, lúgubre, uma coisa horrorosa. Ele estava sozinho. Quando eu entrei na sala, ele estava distante, lá no fundo, que me empurraram lá dentro. Eu fui dar um passo, dei 2 passos e disse, para aí, viado! Assim. Eu parei. Aí ele disse, você me fez um sermão moral. Eu digo, mas você está me dizendo uma coisa, eu não sei nem por que eu estou aqui.
E agora, o senhor me diz esse monte de impropérios, e impropério, já usava essa palavra naqueles tempos, né? Ofensa. Palavras fora de lugar e tal. Aí eu fiz assim para ele, eu me irritei, eu abri a calça dele assim e fiz assim, pessoal, vem aqui ver se alguma coisa passou por aqui. Exatamente assim, com 18 anos, dentro da sala do delegado. E as pessoas tinham muito medo da polícia, eu nunca tive medo de nada. E o que o delegado fez? Querido, ele levou um susto tão grande que acho que ninguém nunca fez isso. Te liberou? Não, me botou numa cela com uma bicha dessas que fazem roubo mesmo, né? Bicha que antigamente tinham umas bichas que faziam... Aí a bicha disse, mas por que você está aqui? Eu falei, não sei, mas você não tem nada a ver com isso aqui. Eu digo, bom, mas até aí... Aí a bicha estava dormindo em duas folhas de jornal, a bicha saiu e me deu lugar para eu deitar. Porque você veja, mas isso é aquela coisa do bandido, né? Porque existem códigos entre os bandidos que são muito mais sérios do que os nossos códigos. Edu, Ana, estão satisfeitos com a resposta do Clodovil? Ou Eu queria fazer ter metade da parte? coragem que ele tem. Vamos ver a próxima carta, você já tem R$2.200. Tem várias aqui, ó. Pega Tem vários, só uma. É a estreia do quadro, carta grudada na outra. Será que você é um sujeito bom para mim? Não, eu Ele vai jamais falar que seria eu fui pra ruim você. agora, porque eu dei Não, né? R$200 pela minha não. carta. Clodovil, Eu não me engano. você vê como é que é a coisa. Coração de mãe não se engana. Não. Por mim, você ganharia R$1.000. Mas, infelizmente, é um jogo e você perde 1.000. Você tinha 2.200, perde 1.000. Não estou perdendo nada, tenho 2.200. Ainda tem 1.200 agora. Ainda tenho 1.200, não perdendo Pronto. coisa nenhuma. Mas você está jogando com a gente. Mas veja bem, isso aqui vale para dizer para as pessoas que a vida é um presente. E você faz da vida o que você quiser. Ganhar nem sempre é ganhar, e perder também nem é ser um perdente. Perfeito, Clodovil? Então me diga com quem você quer continuar jogando agora. Com você mesmo, para ver se Comigo? você tem a chance de ser bom, pelo Ok, menos Clodovil. agora. Vamos ver se eu vou dar sorte agora para você. Pode escolher uma carta, por Você favor. não tem medo de usar essa palavra se eu não tenho de dar para você? Você não tem medo de usar isso? Não. Isso é semântica, isso é... Mas todo mundo tem medo, sabia? Não, mas eu entendo perfeitamente que Mas essa o homem- cacofonia, às vezes, é mal Não, mas o interpretada. homem tem medo dessas coisas porque, na verdade, A pessoa ouve o que quer, né, Clodovil? ouvir, ela ouve tudo, ela escuta o que quer. É, pois é. Porque escutar é muito mais importante. E, curiosamente, as mulheres que são as dádivas de Deus, que têm 2 órgãos sagrados e nós não temos nenhum, porque a mulher tem 2 órgãos sagrados, 2, a vagina e o útero. Que é uma mágica entre aquela vida transcendental e essa que nós vamos viver depois de respirarmos. E a gente passa pela vagina. Só gente tonta é evacuada. Isso é outra gente que faz outro caminho. Eu acho que as pessoas têm que saber que é uma carne sagrada. Agora, como manter isso quando as próprias mulheres ensinam ao homem a ser esse predador que ele é? Porque a raça humana não tem predador. O predador da raça humana é o próprio ser humano. Quase Quem- antropofágico, né, Clodovil? Pois, mas é mesmo, porque é uma coisa absurda. Agora as pessoas não pensam, elas são loucas, mas talvez tenha que ser assim, eu não sei. Porque talvez se o mundo ficasse mais lindo, Deus mudava para cá. E a gente ia para onde quando morresse? Eu não sei o que é, mas pensar não custa nada. Clodovil, você tem R$1.200 e vamos para essa pergunta então. Atenção, Clodovil. É uma boa pergunta. Numa entrevista que você deu à revista Flash, você declarou ser dono de uma inteligência aguda e disse nessa mesma entrevista que gasta R$8.000 por semana. Você, Clodovil, você não tem receio de ser taxado de arrogante pela opinião pública quando diz que gasta tanto dinheiro em uma semana? Para o brasileiro, a maioria, que você falou, ganha 350 por Querido, mês. mas eu vim para São Paulo sem um tostão e fiz a minha carreira. As pessoas que façam o mesmo. Eu não precisei roubar, não precisei matar, não precisei me vender, não precisei sacrificar uma amiga. Eu me lembro que um dia eu fui com uma amiga, uma modelo que eu amava na casa de um colombiano, que era de uma agência de publicidade, um homem muito rico. E ele teve que me engolir, foi uma coisa dramática, porque ele quis fazer sexo à força, porque ele achava que um homossexual anda com uma mulher para fazer esse tipo de coisa. E foi uma situação gosto para ele, porque eu não tenho medo de homem, eu não Peraí, tenho... o anfitrião quis fazer sexo com você? Não comigo não, com ela, à força. Porque ela foi comigo, nós trabalhávamos juntos na mesma loja. Na verdade, ele me convidou para isso, como muita gente faz coisas com segundas e terceiras intenções.
E eu nunca ando, não deixo uma senhora andar fora da parede, porque uma senhora anda sempre pela parede, nunca exposta na calçada, nunca deixei de abrir uma porta. Por quê? Porque eu gosto verdadeiramente de mulher. Aliás, eu gosto não, eu tenho profunda adoração e respeito. Mas não é pela beleza da Ana Hickman, não, por qualquer mulher, porque essa mágica dos órgãos sagrados pertence a qualquer mulher. É verdade que você está usando uma cobra na sua decoração? Não, eu tenho uma cobra que segura a minha mesa, que é uma naja oriental, que chama Marta. É uma homenagem? É uma homenagem à senhora Marta Suplicy. Bom, isso então a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Tá bom, mas eu tá não bom? tenho nenhum problema de dizer, eu não gosto dela mesmo, mas não é dela que eu não gosto. Eu gosto da atitude arrogante dela para com o povo. Já, Tá bem, já depois você falo. vai falar sobre isso, Clodovil. Vamos ao caixa, então, por favor, pode tirar mais uma. Vamos ver se você foi bonzinho agora ou se o jogo ainda continua do nosso lado. Quer dizer, o Clodovil ainda está ganhando. O Clodovil tem Se 1.200. você ganhar os donos do jogo. Ô, Clodovil. Primeira foice. Olha, Acho que preto. você vai ter que jogar com o Edu e com a Ana, porque eu tô pesado pra você, hein? Os dois. Você mudava um pouco. Você não é pesado e nunca pesará, porque você nunca terá essa passagem na vida comigo. Não, né? Com quem Olha você aqui. continua? Uma foice para o Clodovil. Se o Clodovil tirar 3 foices, então aí nós vamos ouvir a opinião de 3 telespectadores. Você continua com R$ 1.200. Sim. E uma foice. Se aparecerem 3 foices, aí o nosso telespectador por telefone vai Esse programa decidir se não você tem continua. intervalo, não? Quando a gente achar que é necessário, nós É, faremos. porque você está acostumado a ficar de pé, meu bem, mas eu nunca dei de que eu um. vou pegar uma eu tô cadeira? A cansado. gente resolve já, por Pegar favor, um banquinho, produção. peraí. Vamos conseguir Eu vou pegar aqui banquinho um pro banquinho, Clodovil. peraí. Edu Guedes, gentleman, força agora no braço, Edu. Finalmente você está em cima do Guedes. Clodovil, já que você tem honra de ser você mesmo, há alguns anos você colocou a sua casa de Ubatuba à venda. Numa entrevista em tom de desabafo que você deu também à revista Flash, você chegou até a falar em morte como fuga de uma sociedade hipócrita. Ô Clodovil, o que mudou de lá para cá? O Clodovil redescobriu o prazer de viver? Qual seria a sua nova missão no mundo ou ainda você pensa em morte? Não, eu penso em morte todo dia, eu estou vivo. A morte é uma consequência, a morte não é nada, é só uma passagem, é uma curva na estrada. Você virou a estrada, as pessoas não veem mais você, mas elas vão para o mesmo lugar. Quer dizer, isso é bobagem ter medos. Medo de quê? Eu não me dou com o demônio. Eu estou agradecido por ter nascido e pela chance que eu tive de poder conduzir a minha vida. Porque às vezes as pessoas têm essa elucidação e tal, mas não conseguem pôr a vida em ordem porque as adversidades são muito maiores. Eu não posso dizer isso, eu transformei as adversidades todas em coisas que foram muito boas para mim. Entendi. Clodovil, R$ 1.200 você tem nesse momento. Vamos ver se você fatura mais um Sabe o pouquinho. que passaram aqui Vamos ao nessas caixa. cartas, Clodovil? Passaram cola. Pó de arroz, pra ver se soltava. É a estreia do quadro, né? Vamos ver. Você nunca vai me dar nada. De novo? Poxa, Clodovil. Eu acho que não é bom negócio. Eu acho que você não está jogando bem, Clodovil. R$500. Quem falou para você? Quem tem que aprender é ele. R$500 você perdeu, Clodovil. Eu não Então, vi. se você tinha Vou- 1.200, mas eu já, 700. eu já estou perdendo muito vindo aqui como artista, não como pessoa, não é isso. Porque eu tenho um cachê, meu cachê é caro, como o dela. Eu muito cachê de modelo dela. Mas você trabalha só por dinheiro, Clodovil? Eu? Meu querido, eu vou trabalhar porque sou relógio, trabalhar de graça, galo que canta de graça. Ué, Você segue engraçado. jogando com quem, Clodovil? Hã? Você segue jogando com Com quem? você, que eu quero Comigo? é ver você até onde você vai. Então, logo depois do intervalo, o Clodovil, que é a nossa estreia aqui, o nosso convidado de estreia do quadro Os Donos do Jogo, Hoje em Dia, que volta logo depois dos comerciais. Enfim, uma celebridade. Por que você não conta o resto? Também não tem coragem? O que mais, senhor Clodovil, Ah, que eu você sei. faz? Você sabe tudo. Vai. Clodovil, na primeira Respondendo carta o que você jogo. tirou aqui, aliás, essa primeira foi essa aqui, R$200 você ganhou. Na sequência, você ganhou mais R$2.000, então eram 2.200 naquele momento. Aí veio a terceira carta, você perdeu 1.000, aí ficou 1.200. Veio a foice, 3 foices, você já sabe, o Clodovil. A gente para o jogo e você que está participando pelo telefone é que vai decidir se ele continua ou não nos donos do jogo. Vai depender do desempenho do Clodovil na entrevista. E a última carta que você tirou foi de R$500, perdendo R$500. Então, resumindo, passando a régua, quanto é que o Clodovil tem agora? 700. Olha aqui, questionado sobre o motivo do fracasso de bilheteria de 2 peças de teatro de sua autoria, Eu e Ela e Clodovil Celebra a Vida, você acusou a imprensa de ter
boicotado. Esse suposto boicote que você denunciou é generalizado ou é isolado? Só de um órgão, só de um veículo? Eu não sei o que é, mas você veja bem. No outro dia até aqui, também aqui, né? Porque foi os 2 únicos programas de televisão que eu pude fazer, que eu fui liberado pela empresa que me contratou. As coisas não são assim tão fáceis, né? E eu disse, porque uma certa hora eu falei, não sei o que, eu falei que o meu corpo está direito para a idade que eu tenho. Mostra, mas não, vocês não foram no teatro porque não quiseram. Mas de verdade, o que eu quero dizer com isso? Como é que uma pessoa que tem 500 milhão de votos confessados, dos quais quase 200 milhões eram São Paulo, não teve público no teatro? 200 mil. 200 mil, né? Falei 200 milhões, né? Mas assim, sempre exagero tudo. Não tem problema. Não, mas 200 Mas teve mil... 500 mil votos. Então, 500 mil votos. E só de São Paulo são quase 200 mil votos. Muito bem. Como é que poderia acontecer aquilo? Vamos às cartas, por favor. Vamos ao caixa. Vamos ao caixa ver se o Clodovil ganha ou perde agora. Ele tem R$700. Ele não gostou da carta. Eu? Adorou a Imagina, ele me deu R$3 mil. Poxa, Clodovil, você falando mal de mim. Eu não falei mal de você. Dizendo que eu não dou Mas você sorte. dizendo que o jogo... Isso é um jogo, e jogo não tem nada. 3 mil mais O que eu posso usar a minha inteligência num jogo que eu não sei nada? A sua inteligência é para dar resposta às perguntas. As respostas da minha vida, grande coisa. Isso não é Não, inteligência para nós nenhuma. elas são muito importantes. Até mesmo aproveitar, Sua vida quem é uma sabe, lição. o momento aqui para dizer se é verdade ou não, certas alegações, certas afirmações. É um momento para isso também. Mas a gente vem para entrevista numa televisão, é para isso mesmo. R$3.700 você tem nesse momento. Sei. Você quer continuar com quem? Comigo, com a Ana, com o Edu? Eu vou com você até o final. Ok. Clodovil, é um prazer. É só uma, né? É a última Só pergunta. falta uma pergunta. Eu Sua, quero tirar depois você tem do mais jogo. 4 Depois você vai minhas. ficar aí, Vitor, Como com diz 10 de Clodovil, copas eu aí. faço caras e bocas aqui, deixa eu ver aqui. Faça como eu. Faça como eu. Quando você tiver uma coisa, você acaba logo com ela, aí você vai pro outro que é bom lá. Você tenta um outro, pelo menos. O que você acha? Olha, É uma boa chance para ele eu falar sobre esse tema. escutei essa resposta, eu li essa resposta quando saiu essa entrevista. No Eu quero portal de escutar do notícias próprio agora. É? Uhum. Mas muita coisa que você poderia escutar se você tivesse casado comigo. Você teria coragem? De casar com você? Não pode ser casado. Agora não dá mais, estou casada faz 10 anos. Não dá Mas mais. essa coisa que trabalhar com moda ensina a gente, como é bom fazer frescura, né? Porque a gente fica menos, a gente censura menos. Eu li um livro da Carmiranda ontem. Censura menos e se descontrai mais. Claro, querida, não interessa. Já pensou uma boa amiga que ainda tenha outros adereços? Clodovil, vou fazer a pergunta para você, Clodovil. Pode fazer. Numa entrevista a um site no início do ano, você disse o seguinte, abre aspas, não vou me sujar por pouco, vou me sujar por alguns milhões de dólares. Pego esse dinheiro e faço a benemerência que quiser. Isso não é desonestidade, fechar aspas. Essa frase é apenas para chocar ou tem um fundo de verdade nisso? Não, eu acho assim, quando eu era pequeno, eu aprendi que a gente não deve se sujar por pouco. Já que se você vai se sujar, se suje por muito. Na verdade, sempre ficou isso, mas eu jamais faria isso. E eu disse exatamente do jeito, para me sujar, para roubar esse dinheiro que eles roubaram, se ainda fosse 9 bilhões de dólares, com 9 milhões de dólares dá para ajudar alguém. Mas também não é grande coisa. A Gisele Bündchen tem muito 60, quase 70 milhões de dólares com o trabalho. Agora, quando você pensa- guardou quanto por falar nisso, hein? Isso não vem ao caso. Sei. Então Não tá. vem ao caso, mas eu acho que assim, Então a tá, ó. pergunta é uma... Bom, gente, eu acho que a questão aqui é quando você fala do dinheiro que é usado pelo governo e quando esse dinheiro é desviado, que é dinheiro do povo, é dinheiro de Mas imposto. é evidente, e hoje... Você teria coragem de roubar 9 aquele menino milhões? que tá Ou, sentado, enfim, aquele menino que tá independente do sentado valor? lá é o menino que trabalha comigo em Brasília, é uma criança, como eu disse. Ontem teve reunião até as 3 da manhã, hoje de manhã teve uma outra reunião até a hora de eu vir para cá. Quando eu saí do médico de manhã, eu passei pelo médico. Muito bem. E eu pedi a eles só bondade. Eu não quero um gabinete interessado em ter. Eu quero um gabinete interessado em ser. Agora, para mim, com 70 Ser o quê? anos, ser gabinete. Não gabinete no sentido da privada de antigamente, que a privada do trem chamava gabinete. Aliás, é como virou quase tudo nesse mundo, né? Então, o que eu quero deles? Eu quero que a gente seja um exemplo de trabalho. Porque se você está pensando que eu não vou transformar Brasília, você está muito enganada. Brasília vai ter luz, brilho,
Eu vou mudar para Brasília para fazer o quê? Porque eles precisam de mim? Não, eu só seria uma pessoa a mais. Mas transformar aquilo tudo em beleza, o povo tem que saber o que é política, porque no meu programa, que eu vou fazer agora, eu vou ligar a política à política que o povo pensa. Porque eu posso perguntar para as pessoas que estão aqui, todo mundo tem medo de Brasília. Por quê? Porque as pessoas aprenderam uma Brasília sem amor. Com essa coisa toda que vem desde a época da construção de Brasília, que entravam 10 caminhões de areia, ficava 1 e 9, voltava sabe Deus para quem? Quem fazia isso? Não sei, mas era assim. Quem você pretende ajudar como deputado federal? O país inteiro. Você acha que os fins justificam os meios? Depende do que você entende como os meios justificam o fim também, depende. Agora, veja bem, se eu tenho tantas pessoas que me querem bem, que me beijam o pé nos vilarejos do Nordeste, e eu beijo o pé delas também quando elas fazem isso, porque eu tenho vergonha. Mas eu adoro ser amado, eu adoro, e tudo conquistado com televisão e com futilidade. Você não tem medo de ser caçado? Eu? Caçado? De não chegar até o fim do seu mandato? Eu vou morrer um dia. Mas aí você não consegue ajudar as pessoas porque Quem você te não vai estar diz? cumprindo o seu papel como deputado. Mas você acredita em Deus muito pouco, eu acredito muito mais que você. Você acha que fora do Querido, Congresso foi ele que me você vai levou ter o para lá. mesmo poder? A responsabilidade é dele, foi ele que me levou para lá. Eu nunca tive desonra, porque o meu dinheiro nunca foi sujo. Eu nunca comi um grão de arroz sujo. Eu me dou a esse luxo. Eu não gosto de porcaria, nunca gostei. E não me sujaria por dinheiro algum do mundo. Ok. Eu acho que Entendeu? essa frase dele, então, não seria nem pra dizer que ela é real ou pra chocar. É pra puxar a orelha das pessoas mesmo. Aí está implícito uma série de coisas. Cada um leia como quiser. Eu Clodovil, vejo como um puxão de orelha. no nosso jogo, nos donos do jogo, você tem nesse momento R$ 3.700. Vamos no caixa? Vamos. Vai lá, Eduardo Guedes. Você dá e toma, né? Ô, Clodovil. Me deu 3, tomou 2. Bom, a última pergunta. R$ 2.000 você perde, então, dos 3.700 que você tinha, sobram 1.700. Agora, vou dizer uma coisa pra você. Como televisão é um jogo, isso aqui é um jogo, e eu tenho em casa as pessoas torcem pelo jogo, eu vou mudar pro Guedes, porque eu quero deixar a última pergunta sua. Já acabou, não? Já acabou. Ah, você não tem mais? Desde acabou. Ah, mas então eu fiz muito mal, devia ter deixado. Eu como avisei outras você antes que você estava jogando. Não, mas mal. eu não tô interessado no dinheiro, imagina. Mas agora você pode se recuperar. Não, mas não é isso. Mas eu queria deixar a última pergunta para o Bolsonaro. Será que ele é o pé frio? Já pensou você me fazer perder R$ 2.000? A última pergunta. Não, mas aí o público está pensando em casa. Eu não estou interessado em ganhar ou perder, porque para mim, uma vida como eu tenho, você acha que eu sou um perdedor? Mas é claro que você não é um perdedor, muito pelo contrário. Nós estamos ganhando muito mais de estar com você aqui. É, né? Você quer jogar com a Ana ou com o Edu? Ele já foi direto pro Edu. O Clodovil, ele ganha pela intimidação no olhar. Não, imagina, isso Não, é não, poker. Se fosse poker, mas não é, né? Clodovil, a beleza exterior tem que ser proporcional à beleza interior? Ou o conteúdo é sempre mais importante do que a embalagem? Na verdade, a embalagem não vale nada, porque ela perece. E se a gente não leva nada daqui, é por isso. Mas o que eu vivenciar, eu levo junto comigo, o que me interessar. Se eu partisse para o romantismo ou para qualquer coisa muito mais erudita, Vinícius de Moraes disse, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Quer dizer, tudo você pode levar a sério. Agora, o que conta mesmo. Agora, você me desculpa, você não olha para uma bunda murcha horrorosa que passa na rua, nem você, nem ninguém. E o que você acha das mulheres que gostam de próteses de silicone? Então, das famosas siliconadas? Então, mas veja bem, isto é um estrago da mulher que elas participam também. Porque aquela avó, aquela imagem de avó, aquela senhora com cheiro de doce, com cheiro de bolo, né? Com histórias para contar. Enfim, aquela que segurava as pontas de uma família inteira, essa imagem não existe mais, não vai existir. Por quê? Porque as mulheres siliconizadas, elas vão andar na rua e você está com um amigo seu, um dia você diz assim, nossa, que mulher exagerada, que peito, que bunda, é tudo falso, que eu sei. Essa é minha avó. É isso que vai acontecer. Peraí, beleza Clodovil. mudaram. Agora, eu não entendi, porque você sempre é uma pessoa que gosta da beleza. Também fez cirurgias, como você falou. Mas a beleza tem limites. Ah, bom, aí a gente vai para exageros, aí é outra Nós coisa. estamos falando de exagero. Não, mas eu digo silicone, você não é contra silicone? Não, eu não sou contra nada. Ah, que bom, viu? Porque não. senão eu ia ficar triste. Por quê? Você tem silicone? Lógico. Aonde? Eu tenho prótese mamária.
São meus, viu? Eu comprei. Não, eu sei disso, mas veja bem, não tem vergonha nenhuma nisso. Agora, é a tal história, por que você, a sua moral, a sua família, a sua educação, o seu modo de vida, se você faz coisas erradas ou não, isso não me diz respeito. A sua vida particular nunca veio à tona e nem precisa. Isso é uma bobagem. Mas o que você é de conceito de família, a gente vê no tamanho da prótese. Por quê? Porque você não é nenhuma neurótica louca que pôs aquela bandeja de carregar ovo mexido aqui em cima. Entendeu? Adorei o exemplo. Não é? Não. Então, mas é porque... Mas isso, nessas pequenas coisas... Você é contra o exagero. Você não é contra a cirurgia em si. Não, quando eu fiz que eu tirei a gordura da barriga, ela foi injetada na nádega. E eu pedi para a doutora Ana e perguntei para ela, ela disse, eu vou fazer isso sim. E colocou a gordura, porque com 70 anos, eu não tinha mais aquela coisa redondinha assim, como sempre foi. Agora, veja bem, não tem nenhuma intenção, porque com câncer, com tudo que eu contei para você, com todas as sequelas e tudo, não é isso, não é imoral para fazer qualquer coisa, porque eu não vivo disso. É uma questão estética. Isto é completamente diferente do que eu tinha intenção antigamente. Porque agora a vida muda, por várias razões. Quando eu tirei a primeira vez que eu estiquei a pele, eu fiz com um médico. E aí, aqui tem uma ponta da cicatriz. Aqui no cantinho lateral. Essa cicatriz era aqui. Mas agora, veja um médico competente deixar uma cicatriz até aqui em quem não tinha cicatriz. Aí eu tentei arrumar... Quer dizer, a cicatriz aconteceu durante essa cirurgia? Tirou, fez os músculos todos, que é um craque mesmo, ele fez os músculos primeiro. Porque o grande problema das pessoas, elas fazem cirurgia, aí elas vão no médico, o médico faz assim, puxa tudo, ela fica com aquela cara... Não é assim? Japonês você ficaria parecendo. Mas você fica sem expressão alguma. Alguma, é o pudim, né? E médico bom, primeiro levanta toda a pele, opera os músculos, levanta os músculos, levanta o contorno do rosto, porque o que envelhece primeiro é o contorno do rosto, e depois tira o excesso de pele. Você sabe que ele é engraçado? Porque ele passa uma coisa de timidez, de tudo em casa, nada. Ele é um sacana, menino. Não, eu sou... que tem que... Como assim? Posso falar, acho que dos três, o mais tímido, a mais tímida sou eu. Não, mas você não é tímida, você além de linda, você é uma pessoa maravilhosa lá dentro. A gente lê nos olhos, Ana. Por isso que eu acho que a gente tem que mudar de assunto. É isso aí, Aninha. Então vamos ao caixa? Vamos. Você já tem 1.700 e uma foice, tá certo? 1.700 positivos você tá. Sei. E uma... Ah, mas isso não interessa pra gente, vamos embora. Você não tem medo da foice? Não. Então olha lá, veio mais uma foice. Com quem você continua jogando, Clodovil? Você vai Ele seguir mesmo. comigo? Você acha que eu vou deixar de acabar o jogo com você no seu besta? Então vamos lá. Vamos lá, Clodovil. Estratégia. Você falou essa frase. Sou chique porque me visto bem, mas não sou elegante. A frase é sua e foi publicada há 5 anos pela revista Plástica e Beleza. Você mantém essa autocrítica ou o Clodovil de hoje também é elegante? Não sou, não. Não? A elegância não tem nada a ver com chique. O chique é essa casca. Digamos, uma roupa certa para um corpo certo. Enfim, porque eu posso usar... Eu pus vários sapatos para saber qual que está o... Mas, enfim, essas coisas são... Isso é vestir direito, é uma moldura. Mas se a tela não for boa dentro, não adianta nada. Você pode estar vestido assim e ser uma pessoa simples. Você pode estar vestido de qualquer jeito e ser uma pessoa, ter dinheiro e ser uma pessoa arrogante. Você concorda com isso ou não? Não concordo até porque isso é normal. As pessoas, a gente é o que é. O que eu queria dizer é o seguinte, é que a roupa, as pessoas confundem chique com elegância. Elegância não tem nada a ver com roupa. Eu conheci várias senhoras muito simples que são muito elegantes. A elegância é uma coisa que vem com a educação, vem com uma certa nobreza, como a mamãe tinha. A mamãe era analfabeta, mas a mamãe tinha cara de baronesa. O que ela podia fazer? Mas o comportamento dela era de baronesa mesmo. Baronesa porque ela era assim, mas ela não era analfabeta, literalmente analfabeta. A forma de você agir. Não, então isso, ela era elegante. E eu posso mostrar para você uma foto que está na minha carteira, que está por aí, que eu achei ontem e mandei ampliar, porque eu mesmo vou pintar esse retrato dela, porque eu quero ter o retrato dela pintado por mim. Eu estou soltando para facilitar não mexa pra você. não, porque senão dá a impressão que é para mim. E não veja não,
porque quem vai ver sou eu. Porque eu vou te dar um belo prêmio agora. Você lembra quanto você tem em dinheiro? 1.700 que você falou? Você é bom de conta, hein? Nossa, é bom de prestar atenção. Você me disse que Você já foi comerciante, né? Não, eu não sou comerciante. Eu sou uma pessoa que está ligada na vida. Eu não estou aqui de passagem. Mas no comércio a gente aprende muita coisa Não também, sei, né? querido, mas o que você me prometeu, você vai ter que me dar. Pois é, você não é você que está falando? Olha lá. Dobrou. Dobrou? 714, 3.400. Dobrou. Não, 6.400. 3.400 para o Clodovil. 3.400. Parabéns. Já foram todas as minhas 5 perguntas. Já foram 3 do Agora Edu, você né? vai ficar Já só foram assistindo. 3 minhas. Sim, um prazer em aprender. E da Ana foi? Essa foi uma. Só uma, tem uma também? Não, eu tenho 4. Ana tem mais 4. Então me dá uma sua, Ana, só para dar um equilíbrio aí. Por favor. Beleza, os dois têm, né? Então tanto Obrigado. faz, né? Clodovil, no final do ano passado, você disse: maligno é o que se passa em Brasília. Aquilo é pior que um câncer. Passados 2 meses da posse, a sua opinião continua a mesma? Algumas frases ditas antes da eleição, elas na verdade foram frases de efeito, porque eu sei fazer frases de efeito e eu usei muito bem. Porque aprendi com coisas simples, de família, mexer numa receita, dosar as coisas. Tudo isso se aprende quando você exercita a vida. Então, Para criar um impacto. Brasília nunca mais será a mesma. Mas isso é alguma coisa superior que diz pra gente, quando você acredita nisso. Brasília é uma cidade que precisa ser restaurada. Ela está muito suja e a construção era muito ruim. Então, isto é que é mudar Brasília, interferir nisso tudo. E é uma cidade bonita, mal iluminada. E um dinheiro dispersado com coisas que não tem nada a ver, que poderia ser usado na luz para enfeitar a cidade de noite, porque ela é muito escura. Porque cada vez que eu vou a Paris está sempre em concerto, Le Travaux, a vida inteira tem Mas Travaux. você acha que a solução de um país melhor é deixar Brasília mais bonita, mais bem iluminada? Querida, é a capital do país. Mas e Espera as um pessoas? pouquinho. A imagem é figurada. Um lugar onde tem escuro, não pode, só tem sombras, não tem nada bom. E o que os brasileiros têm com isso, com essa gente que vai lá para levar uma egrégora ruim? Aquilo é a capital do país. E o capital do país tem que ser luminosa, poderosa, amorosa, receber bem as pessoas que vêm de fora. Não, nesse ponto concordo, mas você acha que não tem outras prioridades? Mas todas elas são interligadas, querida. Os ladrões, se você acende uma luz de repente, o ladrão sai correndo, porque ladrão tem medo de luz. A honra é você trabalhar em nome daquilo que você considera, porque o dinheiro que vem para você ele já vem com karma, ele já vem com carga. Se você ganha mal, você gasta mal. E tem muita gente, eu não entendo como é que o Brasil pode eleger de novo pessoas que declaradamente usurparam dos cofres públicos. Esse é um assunto que a gente ia passar, acho que o dia, amanhã, à tarde, à noite, e não teria fim a Mas conversa. então, mas quem foi que roubou? Suíços, gregos, romanos? Não, brasileiros. Infelizmente, exatamente, Então, brasileiros. agora, você veja bem, é muito fácil falar mal dos outros. Agora, eu não estou acusando ninguém. Se a carapuça serviu, vista. Muito bem. Clodovil, você falou muito bem. Agora me diga, qual é a carta que você vai tirar? Aqui, vou tirar aqui, tenho que tirar a primeira. Ok. Eu vejo a carta? Clodovil, nesse momento, tem 3.400. Olha, Clodovil, eu sei que a primeira carta que eu dei a você, que você tirou quando você respondeu Você a até me pergunta. tomou dinheiro, não tem importância. Na verdade, não. Você ganha R$400. Oh, quanto? Eu só quis dizer que Já de 200 dobrou, foi né? o dobro. Tá bom, vai. R$3.800 o Clodovil já meu faturou, Deus. mas o jogo continua, os donos do jogo voltam logo depois do intervalo aqui no Hoje em Dia, recebendo Clodovil Hernandes com muito orgulho. O jogo continua logo depois e você vai jogar com quem? A próxima rodada? Eu tenho 2 e a Ana 3. Vou jogar com a Ana. Com a Ana Hickman, logo depois do intervalo. Já voltamos. Copa da UEFA. A entrevista premiada é a estreia do quadro Os Donos do Jogo. Clodovil, essa foto é muito bonita. Essa volta- Então, você essa veja a volta você não ampliação. sabe. Ela não tem pintura, não tem nada. E a classe dela está num sorriso Posso que está colocar atrás pra dos você? olhos. Essa É uma fotografia que eu achei pequenina, porque eu tenho encontrado coisas dela. Mas olha, ela não tem pintura, não tem enfeite, não tem detalhe, não tem nada. Cabelos esticadíssimos e um sorriso lá no fundo do olho e uma certa timidez. Eu tenho Esse foi o paixão laço, por né, ela. Clodovil, que você falou.
Eu tenho paixão. É uma Um laço coisa que realmente... Um laço não. E Uma é coisa uma- que poderia ser um laço, Ela fazia do mas jeito- ela fez uma espécie de nó de gravata. Exatamente, é. E isso aqui são 20 anos de ausência, não é um dia, não. Faz 20 anos já que ela morreu. Clodovil, você já tem R$3.800 e agora você vai jogar com a Ana. Vamos lá. Vamos ao meio da Ana. Bom, essa frase foi dita agora há pouco por você mesmo. O slogan da sua campanha foi Brasília nunca mais será a mesma, que eu adorei. O que você pretende fazer para mudar a imagem da capital federal? Eu sei que você já respondeu, mas... Mas veja bem, tudo isto é porque é verdade. E todos nós temos obrigações com a capital do Brasil. É lá. O Rio de Janeiro tinha um charme quando era a capital do Brasil. Brasília tem um charme de construção porque as pessoas não sabem que as obras não são boas, que elas são mal acabadas. Então, qual é a obrigação da gente? Vai para lá, ao invés de roubar, arruma aquilo que cai na cabeça da gente. Brasília tem que ser um exemplo, o Brasil todo. Não é, exatamente. Começando pelo próprio amor ao país e tudo arquitetura. isso. Eu tenho muita honra de ter nascido aqui. Você viajou muito e você vê. Os lugares são lindos, mas não tem povo como o nosso. Não tem mesmo. Por isso que eu fiz questão de voltar ao Brasil não tem. e me fixar aqui. Não tem. Qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, mas a gente sabe que é dela, né? Desculpa. Tanto faz, aqui não tem problema. Vamos ver a carta com o valor. O Clodovil tem nesse momento R$3.800. Tomou tudo, é uma foice. Quase. Quase. O que vem Você aí, tem Ana? R$3.800. Ponta cabeça, de ver se você vai virar. E você fica com Com 3.800. Essa. Ah, ficou tudo igual. Não ganhou e não perdeu. Ok, Com quem Clodovil. você segue jogando, Clodovil? A Ana tem duas e eu tenho duas. Eu vou ficar pro finalzinho com você. Então, vou fazer uma com você. Clodovil, suas saídas dos programas de televisão sempre foram tumultuadas. Você diz que as brigas com os patrões se devem a eventuais censuras e ao fato deles não honrarem com as obrigações. Clodovil, nenhuma emissora de televisão foi honesta com você? Claro que foi. Algumas foram, evidente, né? Eu não posso, por exemplo, falar absolutamente nada dessa, daquela e daquela outra televisão, que também a essa altura não interessa dizer o nome, para não ficar o joio misturado com o trigo. Sim. Mas agora eu acabei de ser contratado por uma empresa que é o Jornal do Brasil, que vai ter uma televisão nova, JBTV, e eu fui contratado já há muito tempo. E há muito tempo eles me pagam um pequeno salário que eu poderia viver com ele, porque eu não tenho uma vida eu gasto muito dinheiro e eu não pergunto quanto custa nada, eu sou débil mental mesmo, mas não faço isso com o dinheiro dos outros. Tanto que eu brigo com a produção que trabalha comigo, lá com a equipe da Câmara, porque é o dinheiro do povo, a gente tem que trabalhar diferente com o dinheiro que não é da gente. Vamos para a próxima carta? Vamos ao caixa? Tirar quanto? Vamos ver, já que eu falei em 15 mil reais, quem sabe não tem 15 milhões aí. Nossa, quanto o Clodovil tá? 3.800? 3.800 Exatamente. neste momento. Infelizmente, Clodovil. Perdi tudo. Não, tudo não, mas perdeu 3 mil. Sobraram Bom, 800. mas não tem importância, sobraram 800, já tá bom. Vamos ver pelo lado positivo. Quando eu não tinha desculpa a palavra, você está se bem, tá? Que o Gugu foi na minha casa fazer o programa que eu queria que as crianças fizessem, eu ganhei 800 reais do Gugu com aquela coisa de achar produtos em casa. Eu dei para os cachorros de Ubatuba, fiquei sem um tostão, eu não ligo a mínima. Dinheiro eu posso achar em qualquer lugar. Eu posso até roubar se eu quiser, isso eu não faria nunca. Dinheiro vem e vem. Agora, uma coisa que não vem nunca é se você não aprender a entregar para as pessoas, não tem a lei do retorno. Muito bem. Com quem você continua jogando? Ah, não, é verdade. Comigo, com a Ana. Eu tenho uma, a Ana tem duas. Tem duas? Então eu jogo com você, Ana. Qual das duas? Qualquer uma, esta. Esta? É. Falando ao Paulo Henrique Amorim, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, Já trabalhou com vocês aqui. já foi a pessoa responsável por me trazer aqui para a Rede Record. Na verdade, eu e a Ana trabalhamos com ele. A responsável por essa vinda foi Deus, querido. Bom, ele foi então a mão que me trouxe para cá. Não, ele foi o meio. Perfeito. É como a mãe que tem filhos, o pai que tem filhos. Ninguém é dono de nada. Perfeito.
Falar da Paulo Henrique Amorim, você disse que se a ministra do Turismo, Marta Suplicy, for candidata à Prefeitura de São Paulo, ser prefeita, você entraria na disputa só para enfrentá-la. De onde vem? Agora você pode me responder. De onde vem essa rivalidade? Não. Depois você me responde, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. 2 minutinhos e já volta. Luz do Sol. E hoje em dia está de volta com estreia de quadro novo, Os Donos do Jogo, e recebendo o meu querido Clodovil. O jogo está quase acabando, Clodovil. E eu vou repetir a pergunta para você, para quem está ligando a televisão agora. Falando ao Paulo Henrique Amorim, você disse que se a ministra do Turismo, Marta Suplicy, se candidatasse à Prefeitura de São Paulo, você entraria só para enfrentá-la. Da onde vem essa rivalidade? Isso não é rivalidade. Nós somos completamente antagônicos. Não é rivalidade? Não, claro que não. Vou rivalizar com ela. Então esse sentimento por ela, colocando melhor. Não, antipatia solene que eu tenho pela desonestidade que ela tem para com o povo. Eu não Quando isso suporto a começou? Marta. Mas não é a Marta Suplicy, que usa até o nome do marido, que ela tem coragem de usar o dela, porque o dela para ela não vale nada, ela fica pendurada neste Suplicy, que tem uma credibilidade do senador, tá certo? Eduardo Suplicy. Exatamente. Seu companheiro, né? Mas é Não é meu Senado, companheiro? né? No Não. Senado, né? Não, ele até outro dia fez uma bobagem, falou mal de mim, depois pediu desculpa, me ligou, pediu, enfim. Eu não teria falado nada, mas ele falou, deixa. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. A Marta Suplicy precisa parar de fazer esse jogo ordinário com as pessoas, desde a televisão. Mas que tipo de jogo? Jogo. Que jogo Vocês ordinário? trabalharam juntos no TV Mulher. Não, eu vou chegar lá. Bom, primeiro ela foi contratada para falar sobre sexo numa época que não era nem usual e ela fez o sucesso dela. E ela usou esse gancho para virar política. Você acha que nesse duelo, se ele acontecer, e pode acontecer, Marta Suplicy versus Clodovil para a Prefeitura de São Por Paulo... favor, acha você que quer ganha? inverter, porque eu tenho talento e 49 de Clodovil profissão e versus Marta nunca Suplicy. fui envolvido em coisas de segunda. Perfeito. Mas o duelo coloca todo mundo no mesmo... Não, que duelo, isso não é duelo. Isso é uma busca de estabilizar coisas que eu tenho o direito de fazer. Mas nas urnas é um duelo. Porque Não você é, não ganha é. quem Isso, tiver mais votos. Querida, Não, isso é bobagem. Eu acho que essa Se você pergunta- imaginava que eu pudesse ter uma votação como eu tive, eu sempre acreditei. Eu também acreditei. Mas você acreditou de um jeito e eu de outro. Por quê? Eu não fiz campanha. Eu não saí pela Mas rua. todo mundo conhece, Querido, Clodovil. mas não interessa a credibilidade que você faz com a sua atitude da vida. Mas é por isso que eu digo, você é uma... Então me você dê uma... construiu Tá isso. bom, então vamos ao seguinte, já que você está de defensor, de advogado do diabo, me dê uma qualidade defendendo- dessa senhora. eu tô defendendo Me a dê sua uma credibilidade. qualidade dessa senhora. O Brito tá falando de você, Clodovil. Não é de isso. você, eu tô Não falando bem defenda. de você. Você quer parar? Vocês são caso. Ô, Clodovil. Nós somos amigos. Posso colocar uma pergunta aqui só para Não, poder porque tirar uma dúvida veja minha? bem, isso não é forma de entrevistar uma pessoa inteligente como eu, e muito menos procurar uma briga. É uma bobagem isso. Se você me der 10 segundos, você vai entender a pergunta. Tá bom, te dou. Eu vou repetir a pergunta Eu para dou você. os 10 segundos. Vem aí as eleições para a prefeitura de várias cidades, todo do Brasil. E na prefeitura de São Paulo, que é a mais importante do país, porque é a cidade mais rica do Brasil, mesmo sendo uma cidade ainda com tantas dificuldades. Não é porque por isso que ela é importante. Tudo Ela é bem. importante porque ela é a cidade que Ok. mais rende Ok, ao mas país. Vamos ao que centro. deveria render. Vamos ao centro da pergunta. Se você realmente se candidatar a prefeito, você vai enfrentar a Marta Suplicy, no caso de ela ser a candidata, porque foi você mesmo que condicionou uma coisa à outra. Você acredita... Eu não condicionei nada, eu só me expressei. Ok, mas se isso acontecer, Mesmo que eu não sei se eu estou vivo daqui a 5 minutos. se isso acontecer, você acha que ganha a eleição? Você veja, você presta atenção um pouco nas coisas, entende? E isso não é defeito, cada um é do jeito que tem que ser. Você não leu que essa semana já saiu que ela será candidata a governadora? Ela pretende ser candidata a governadora. Então por que você me perguntou Mas como tem que prefeito? passar pela convenção do partido, Clodovil. Muito bem. Você levantou a seguinte hipótese. Eu. No caso de a Marta Suplicy, que já foi prefeita, ser candidata à Prefeitura de São Paulo, o que aconteceria pela segunda Eu poderia vez, responder pra neste você. caso, você seria Eu poderia candidata responder também. para você. Você ganha dela? Eu poderia responder para você o seguinte: se ela se candidatar a um outro cargo de governo, como os meus votos não me escravizam ao partido, eu posso me candidatar ao que eu queira, sabia? Você pode até governador, se quiser. Espera um pouquinho, não terminei. Só um minutinho. Bobo eu não sou. Eu talvez não soubesse os jogos, agora eu sei. Se ela se candidatar e eu quiser enfrentá-la,
Se ela se candidatar a governador, eu também me candidato a governador. Porque se eu tivesse me candidatado nessa eleição, a um cargo maior que o de presidente, eu achei que o limite para mim bastava. Porque eu não me candidatei por nada. Eu me candidatei e isto eu digo... Onde é que está a minha câmera? É aquela? Isso. E isso eu digo com os olhos no olho da pessoa. Me candidatei porque fui induzido e por amor a vocês, por amor a mim, por amor à minha mãe, por amor à pátria, porque eu não preciso de nada, eu já sou. E vou enfrentar todas as pessoas que eu encontrar nesse país com esse caráter. Porque é preciso limpar esta privada. Porque o país virou uma privada. Mas você não respondeu a minha pergunta. Não, como não respondi? Respondi, se ela se candidatar a qualquer coisa, eu me candidato se eu quiser. Não bate boca com ela, eu boto ela, reduz a tráquea, pode tráquea. Está respondido, Clodovil. Era só isso que eu queria saber. Vamos ao caixa, Clodovil. Por favor, pode tirar mais uma carta. Vamos ver. Olha, Clodovil, R$100. Você sabe das minhas... 900. Bom, de pouquinho em pouquinho a gente vai indo. É, meu amor, não tem... Bom, deixa pra lá. Clodovil, além de trabalhar como ator, você tem o registro de cantor. Qual o seu estilo? Qual é o estilo Clodovil de cantar? Marisa Monte, Falcão, Nelson Gonçalves ou Elis Regina? Bom, como Elis Regina, ninguém pode cantar. Como a Marisa Monte é muito difícil. Como o Falcão é fácil, porque é brincadeira. Como o Nelson Gonçalves é muito difícil. Porque era um homem gago, que gaguejava falando e que jamais gaguejou cantando. Teve uma matéria sobre gagos aqui, a gente mostrou isso, eu fiquei surpreso. Então, mas isso que para você é uma surpresa, para mim já fez parte da minha vida, porque eu convivi com essa gente. A Elis foi minha grande amiga, aliás, é minha mentora. Muita coisa eu penso nela e dedico a ela e ela me dá a resposta, porque eu acredito nessa coisa transcendental. O que você quer que eu faça? Eu não frequento centro espírita, nem nada. Eu acredito em coisas que são mágicas na vida. E essa é uma mágica, acreditar na vida por alguma coisa que eu convivi com ela e que é o que eu vou levar. Vamos lá, vamos ao caixa. Você já respondeu. Ah, já respondi. Já tem direito aí ao caixa. Vamos aí, Mas caixa. por que tem tanto papel aí? Não, Quer porque puxar do meio? Não, você puxou uma carta, pode... Você não confia, Clodovil? Eu não, em você eu não confio nada. Ah, bobagem, não devolve nada. Ganha mil? Reais. Tá bom. Poxa vida. R$1.900. Virou R$1.900. Para finalizar o jogo, agora só comigo. Por favor, última pergunta. Essa pergunta, quando eu li, parte da pergunta eu concordo, parte da afirmação eu fiquei um pouco triste. Mas depois eu explico por quê. Então explica assim, em seguida que você ler a pergunta para me atrapalhar depois, tá bonito? Tá bom, não vou te atrapalhar, prometo. Você disse que deixou o mundo da moda porque hoje em dia ela é cara e vagabunda. E porque as mulheres não sabem mais o que estão vestindo. Como você define o chamado mundo fashion de hoje? Essa parte, a parte que eu fiquei triste foi com a primeira parte. Cara e vagabunda. Eu não acho que hoje você tem opções maravilhosas e péssimas. Com a segunda parte, eu concordo com você que boa parte das mulheres realmente não sabe o que está vestindo e não sabe como se vestir. Na verdade, eu vou começar pelo mundo fashion, né? Porque eu fui convidado uma época para entrar nesse mundo fashion e vi que ele nada mais é do que um trambique. É uma feira onde não se vende a verdade, é mais uma mentira vendida. Como aqui não tem, o povo não tem onde ir, e o país não oferece oportunidades nenhuma para um povo, como Brasília não tem festa nenhuma, tem festas particulares, mas não tem concertos, não tem coisas que pudessem engrandecer, como acontece em qualquer cidadezinha da Europa que você conhece tanto quanto eu. Aqui tudo é muito difícil. Então, uma porcaria como o Fashion Week vira um evento e dá milhões. Há 45 anos atrás, eu dizia isso para eles, para os industriais. Nunca ninguém me ouviu. Será que a mentalidade não era outra? O mercado, a cabeça de mercado? Não era outra. Era que as coisas as pessoas exigiam mais qualidade na mão de obra e as coisas eram separadas. Era haute couture, boutique, prêt-à-porter. Hoje em dia é surubê. Tudo misturado, menos alta costura. Elas não têm noção. Eu, por exemplo, quando eu fico impressionado, isso não é para você, evidente que eu não seria mal educado, e mesmo porque eu não tenho nada a criticar. Mas eu não vejo a Gisele Bündchen vestindo roupa, eu só vejo ela pelada. Mas aí eu acho que você trata de fotografia, não é questão de... Querida, no mundo, tá? Uma modelo vende qualquer coisa. Sim, seja de... Mas ela vende a modelo. O que você acha que é uma modelo? A modelo é um cabide que anda.
que posa bem ou posa mal. Não, isto, elas se atrevem, eu não uso cabelo preso, eu não uso cabelo não sei o quê. Se atreve a tudo. Isso é o fim do mundo. Você é uma boneca viva que está ali vestindo um vestido. Que respeito existe pela roupa hoje em dia? O mesmo que tem na rua. Ninguém respeita mais nada. Onde está a decência? Onde está o pudor? Onde está o caráter das mulheres? Onde está o nível social, o nível intelectual? A honra de ser pobre? Onde é que vai parar tudo isso? A moda é a responsável. Porque quando um Versace existe com uma... como é que chama ela? Ornella? Não, com ela tem o nome. A Donatella. Donatella. Donatella tem irmão mais velha. Ela ajuda a matar o irmão, que é o que dizem. Eu não estou dizendo nada, isso eu li em jornal. Não acredito. Que não estou dizendo para você acreditar, nem eu não estava lá. Agora, essa suruba, essa coisa com máfia no meio, isso não tem nada a ver com moda, querida. Será que eu sou maluco? Clodovil, muito bem. Você respondeu 15 perguntas, as perguntas acabaram, mas o jogo continua para você. Tem mais uma carta. Vai determinar o quanto você leva. Aquela? E a gente vai revelar... Essa ainda é dinheiro? Essa é. Já acabou o jogo? Quase. As perguntas acabaram, agora vamos saber quanto você leva. Carta. Ok? Mas isso logo depois do intervalo aqui no Hoje em Dia, com a estreia dos donos do jogo e Clodovil Hernandes. Já voltamos. Esse é Hoje em Dia, aqui pela Rede Record de Televisão. Estamos aqui vivendo a estreia de mais um quadro, Os Donos do Jogo, uma entrevista premiada. E no centro dessa entrevista, Clodovil Hernandes, a quem eu já agradeço aqui pelas 15 respostas brilhantes que você deu. Mas chegou a hora de saber com quanto dinheiro você fica ou deve, porque nesse momento você tem R$ 1.900 e já escolheu a carta que a Ana vai mostrar agora. Meu Deus, eu comprei banana na feira, que maravilha. Fala. Bom, você tem a possibilidade de, quem sabe, ganhar o jogo com essa última carta ou ser eliminado. Essa aí tá na sua mão que eu já dei. Você é uma da carta. Não, você tirou essa carta e me deu na mão. Eu posso escolher as duas ou essa é essa aí que tá escolhida, ou uma delas? Foi a que você tirou. Não, essa eu tirei e entreguei pra você. Sim. Então já tá feito, já tá aí. Mas a gente não sabe qual é o valor, agora a gente vai ficar sabendo. O quê? Mas eu não posso dar a resposta pra você. Quer saber a resposta? É. Você ganha o jogo. R$300. R$ 2.200 para Clodovil na estreia dos Donos do Jogo. Vem cá, traz a câmera aqui. Raposo, você foi tão delicado comigo aqui que eu nem pensei que você fosse já o presidente do empreendimento. Eu vou mandar a nota do meu cachê para você. Vou. Eu não trabalho de graça porque eu sou relógio e muito menos galo de quintal pobre. Não. Isso aqui nós vamos mandar para uma entidade. O meu cachê, a emissora vai pagar. Eu vivo do meu trabalho. E vocês vivem do nosso. Quanto é o seu cachê, Clodovil? Eu não vou contar. Você acha que eu vou contar? Você pode contar? Eu não posso comprar diamantes, faqueiros e tudo com cachê, um cachezinho qualquer. Ok, Clodovil. Agora, qual é a entidade de vocês? Então, qual é a... Qual é a entidade? Qual é que você gostaria de Não, qual é de você? Pestalozzi. Então, vai para Pestalozzi. Para Pestalozzi? Claro, evidente. Então, a Sociedade Pestalozzi de São Paulo vai estar recebendo R$ 2.200 do Clodovil Hernandes. Vim com muito prazer, agradeço o convite do diretor do programa, que é meu velho conhecido, mas eu não disse de brincadeira, não. Eu vou mandar nota para a Record. Eu já vim aqui várias vezes, eu nunca cobrei, sabe? E sempre fiz concessões, mas hoje eu não vou fazer concessão. Eu vou mandar a nota para você agora. Não, isso não tem nada a ver com você. A minha nota é 10 para você, Clodovil. Você foi sensacional nessa entrevista. 10 é pouco, pode multiplicar por mais, viu? Obrigado, querido. Volte sempre aqui, viu? Meu querido, eu não quis te ensinar nada, eu queria muito que você fosse... Clodovil, claro. Você naturalmente já é um professor de todos os brasileiros que te amam, Clodovil. Mesmo aqueles que, porventura, não concordam com o Clodovil, se pensarem bem, vão encontrar nas declarações dele grandes verdades. Obrigado, Clodovil. Obrigado a você. Fica com Deus. Deixa eu dar um beijo na Ana. Por favor. Vem que a Ana que tem que abaixar para me beijar. Queridinha, beijo. Edu, é com você, Edu. Agora a gente vai comentar essa entrevista com o Clodovil. Na próxima segunda-feira tem os Donos do Jogo com Tom Cavalcante ao vivo. Agora, Brito, o que você achou de tudo? Eu achei super legal, porque nós vivemos num país democrático e quando a gente abre espaço para políticos falarem, e principalmente políticos do calibre do Clodovil, que é um novo político,
um político ainda inexperiente, mas é um apresentador de televisão, uma figura polêmica, a gente só tem a ganhar, não é, amigo? Brito, eu vou pedir para você ligar o seu microfone que está com um probleminha atrás. Não tem problema, Pera agora aí. já está ligado. Tá ligado? Então pode, por favor, se O você... probleminha é meu. Se você puder repetir o que você acabou de falar, Brito. Não, você perguntou sobre o que eu achei da entrevista. Eu achei fantástico, porque isso demonstra que nós vivemos hoje na liberdade de expressão, na democracia. Recebemos aqui um político novo, um inexperiente, né, como político, mas um homem que tem já mais de 40 anos de televisão e fala o que quer. E eu acho muito bom que as pessoas hoje possam falar o que querem, porque a questão de 20 e poucos anos atrás, a gente não podia nem pensar, nem criticar, não podia, a liberdade não existia. Então foi bom a gente ouvir todas as opiniões do Clodovil. Agora, foram 4 horas e meia de gravação. 4 horas e meia de gravação. Nós tivemos que editar tudo que foi dito aqui para 1 hora e 5 minutos. Não só porque o quadro ficaria maior do que o próprio programa, mas também e principalmente por respeito às pessoas que foram criticadas pelo Clodovil durante a entrevista, porque ele falou muito a respeito de atores, de apresentadores, de políticos. Falou aí da Marta Suplicy, isso aí já é uma briga antiga, não é? E a gente também quer respeitar o nosso público, porque neste horário da manhã tem muita criança, e eu acho que certas coisas que foram ditas pelo Clodovil, algumas expressões que ele utilizou, não pegariam bem de manhã. Então a gente acabou poupando os nossos telespectadores disso e, de certa forma, nós acabamos beneficiando o próprio Clodovil. Porque agora, Clodovil, você é um deputado federal e você, obviamente, não vai se esconder atrás da imunidade parlamentar. Você falou coisas sobre várias pessoas aqui e essas pessoas poderiam, evidentemente, entrar com processos contra você na justiça. Então, para que o nosso público fosse poupado de certas expressões, de certas ofensas que você fez, nós acabamos te beneficiando dessa forma. Mas nem por isso o Clodovil deixa de ser uma pessoa contraditória, né? E quero lembrar que tudo o que foi dito e não foi ao ar está gravado aqui na Rede Record de televisão. Está nas fitas. O Clodovil é uma figura contraditória. Por exemplo, noções de política que ele colocou, frases que a gente foi selecionando. Diz o Clodovil que Brasília é uma cidade escura e tem que ser mais iluminada. Segundo o Clodovil, isso sim significa reformar Brasília. Ele diz também que o país virou uma privada e, agora como político, não mais apenas como um apresentador, ele repetiu o que já dizia em relação a Marta Suplicy. Eu não suporto a Marta. Colocou até uma cobra lá onde ele trabalha, no gabinete dele em Brasília, e deu o nome a essa cobra de Marta Suplicy. Sobre a situação do país, do Brasil, o Clodovil disse que não acredita em pobreza. Ele falou, eu não acredito em pobreza. Não entendi bem. Eu tenho profundo respeito por bandido, diz o Clodovil. Sobre estética e beleza, o Clodovil diz que a embalagem não vale nada, mas que ele gosta da beleza. E admite que pôs silicone por questão estética. E diz também que a beleza não tem limites. Ou melhor, que a beleza precisa ter limites. Sobre a televisão, o Clodovil disse que a imprensa me boicota. E falou que já estava perdendo muito vindo aqui hoje em dia, porque só trabalha por cachê. Então, Brito, você me dá uma parte, acho que o Clodovil só perderia se fosse feito de outra forma. Dessa forma, ele não, na minha opinião, ele não perdeu em nada. Exatamente. Aliás, a gente só teve a ganhar com a vinda do Clodovil. Obrigado pela presença aqui. Vamos mudar de assunto agora porque estima-se que 30% das mulheres adultas do mundo inteiro vivam